Olá, estou aqui a convite da Santorina Educacional nessa quarta aula para falar com você sobre o que é ensinar. Eu agradeço mais uma vez a Santorina por essa oportunidade, a você também por estar nesta videoaula para participar, para interagir, para depois comentar, para depois fazer suas atividades. Eu quero agradecer você por sua atenção, pois nesta aula eu quero abordar contigo aqui o que é ensinar. Será que ensinar é falar? Será que ensinar é estar diante de uma classe? Será que ensinar é comentar algo? Isso de fato já é um ensinar? Já é um ato docente de fazer, de ensinar? Uma mãe que não está em uma sala de aula, mas está em sua casa com os seus filhos, ela está ensinando? Um pai que instrui os seus filhos, ele está ensinando? Alguém que está, por exemplo, em uma oficina mecânica, mostrando para o seu colega como consertar um veículo, e a partir daquele momento o colega vai fazer esse conserto, será que ele está ensinando? Isso é ensinar alguém? Transmitir conhecimentos é ensinar alguém? O que é ensinar? Nós aprendemos em uma outra aula a importância do ensino para a igreja, para a comunidade, para a sociedade, e como o ensino está presente nas Escrituras. Mas quem esteve ensinando? Quem está ensinando? Veja bem, talvez você diga, eu sou professor por muitos anos, por muito tempo, o que eu tenho a aprender nesta aula? Simples. Nem todos que se formaram em uma faculdade, em uma escola onde tem toda uma grade estabelecida para aprender a ensinar. Alguns aprenderam a ensinar na forma informal, no dia a dia. Mas independente se você teve ou tem uma formação acadêmica, ou aprendeu, como diz o termo, as expressões populares, aprendeu fazendo, ainda assim podemos nos especializar, ou ter o que nós chamamos de formação contínua, pois a ideia é que o professor continue se capacitando, continue se formando para fazer cada vez melhor. Então, ensinar é um grande desafio que exige uma preparação contínua. Mas a questão é, vamos continuar fazendo o que estamos fazendo? Se for para continuar, tem que continuar tendo esta consciência. Você está de fato ensinando ou acha que está ensinando? Um certo professor, aqui ele citou algo, eu vou colocar como autor desconhecido, então crédito ao autor desconhecido, ele coloca algo interessante. Muitos fingem que estão ensinando e outros fingem que estão aprendendo, porque ensinar não é simplesmente, como diz o grande educador Paulo Freire, um dos maiores contribuidores da educação geral aqui do Brasil, ensinar não é simplesmente transferir conhecimento. Então, o que é ensinar? Vamos lá, antes de pensarmos sobre isso, o que é de fato então ensinar, a importância de ensinar com qualidade aqui, termos uma aula dinâmica, vamos pensar o que não é ensinar para entender melhor então o que é ensinar. Não ensinar é deixar de criar possibilidades para que os aprendentes de fato possam aprender. Digo criar oportunidades como Jesus, por exemplo, que ao passar por uma figueira, ele pega uma figueira como exemplo para dar a possibilidade daqueles que estavam com ele, os seus discípulos, de aprender. O professor vai aprender com Jesus também em outros momentos, quando ele faz desafios aos seus discípulos, ele aproveita aqueles momentos para ensinar. Então, deixar de ensinar ou não ensinar é deixar de criar possibilidade para que esses aprendentes então venham a aprender. Um outro processo também que acontece no não fazer corretamente ou do não ensinar é quando você limita ou quando eu limito a participação do aluno na sala de aula. Limitar em que sentido? O aluno quer fazer um comentário, mas ele não tem oportunidade. O aluno quer perguntar, quer interagir, mas ele não tem oportunidade, ele não pode interagir, não pode falar nada, pois o professor é o dono da verdade.
Não ensinar é achar que o aluno não sabe nada, entendê-lo e percebê-lo apenas como uma tábua rasa, uma folha em branco, como se o professor fosse dono do saber, logo o aluno não tem nada a contribuir. Quando eu então limito a participação desse aluno, eu estou deixando de ensinar. Quando eu deixo de usar a vivência do aluno, a experiência do aluno para ensiná-lo, eu estou deixando então de ensinar. Também uma coisa interessante que nós observamos no não fazer ou que não seria ensinar é que quando alguém confunde uma narração com ensinar. Narrar algo não significa que você está ensinando. Narrar algo qualquer um narra. Contar uma história, pessoal. Conta uma história de vida. Isso não é necessariamente ensinar. Você não concorda comigo? Alguns também confundem uma sala de aula ou um ambiente de ensino com uma pregação. Chegam naquele jeito mais corrido, naquele jeito mais animado, daquele jeito mais expositivo ou naquela retórica própria dos pentecostais ou outros mais, e falam de uma maneira que o aluno tenta acompanhar o que o professor está colocando. Isto é não ensinar. Pois o ensinar envolve o raciocínio, o ensinar envolve o pensar naquilo que o professor está falando. Você, por exemplo, está pensando no que eu estou falando? Você, por exemplo, está conseguindo anotar aquilo que eu estou colocando aqui? Porque ensinar é dar a oportunidade do aluno aprender. Quando eu impossibilito ele de aprender, é quando eu deixo de criar essa interação, quando eu deixo dele participar, eu não permito a participação dele. Logo, isso não é ensinar. O não ensinar, ou não é ensinar também, o simplesmente expor conteúdos. Estamos no século XXI, mas ainda há professores que ensinam como se estivessem no século XIX, no século XVIII, quando acham ou entendem que eles são dono da verdade. Quer ver um exemplo disso? Antes de dar uma aula ou ensinar, quantas horas de estudo você tem para ensinar? Quantos conhecimentos você acha que deve adquirir? Quantos livros que você acha que deve ler? Porque parece que quanto mais conteúdo eu tenho, mais conhecimento eu tenho, melhor eu vou ensinar. Nem sempre isso de fato é real, porque eu posso ter muito conteúdo, ter uma bagagem enorme de conhecimento e ainda não saber ensinar, ou ainda não ensinar de fato o meu aluno. Porque ensinar não é simplesmente, conforme coloca Paulo Freire, transferir conhecimento, mas dar a oportunidade do aluno aprender, ser um facilitador de aprendizagem. Logo, quando eu simplesmente falo, quando eu simplesmente narro um fato, quando eu simplesmente falo sem parar, sem deixar o meu aluno interagir, eu não estou ensinando, eu estou achando que eu estou ensinando. Então logo, quando eu simplesmente você, por exemplo, diante de uma sala de aula, por exemplo, a escola dominical, lê a revista toda para o aluno e diz: hoje eu dei uma excelente aula. Isso tudo não é ensinar. Eu li várias referências bíblicas com o meu aluno. Isso tudo também não é ensinar. Ensinar não é simplesmente repetir o que o aluno já sabe. Ensinar não é simplesmente repetir o que está no texto, pois o texto pode ser adquirido e lido pelo próprio aluno. Então, ensinar envolve muito mais que uma leitura diante de uma sala. Ensinar envolve muito mais que narrar ou contar um fato diante de uma sala. Ensinar envolve muito mais do que contar uma parábola para o aluno ou citar grandes referenciais, grandes referências no mundo do saber, no mundo acadêmico, no mundo teológico. Ensinar é muito mais que falar de algo. Ensinar envolve o pensar, o raciocinar, o aprender por si só. Logo, o que percebemos nesse tempo é que o professor ele é mais um facilitador do conhecimento, ele é mais um facilitador da aprendizagem do que simplesmente alguém que transfere conhecimento. Há de convir comigo, com certeza, que conhecimento por informação, se é que isso é conhecimento, as informações, os dados soltos, o computador
é um excelente professor. Logo, você adquire dados e informações, que essas informações se transformarão em conhecimento, que esse conhecimento poderá ser ensinado para os alunos. É quase aquela mesma ideia que está lá em Deuteronômio. Não é aquela ideia que alguns confundem, só de transferir. Não, a ideia ali é inculcar, é instruir, é educar no dia a dia, em cada momento. Ensinar envolve muito mais do que falar em um dado período em uma sala de aula. Ensinar é falar, mas causar mudança em seus alunos. Interessante que quando você vai pensar em Sócrates, Platão e em outros filósofos que falam sobre ensinar e sobre o que de fato é a instrução, eles vão dizer que o professor vai ser alguém que vai dar luz a ideias. Dar luz a um conhecimento, segundo a visão desses filósofos, o conhecimento está dentro do aluno, está dentro do aprendente, está dentro do discente. O professor apenas vai trazer para fora, vai dar luz àquilo que estava oculto, vai trazer um conhecimento interno. Isso talvez você já deve ter percebido, com certeza. Quando um aluno diz assim: professor, eu li aqui uma matéria, li aqui o livro, li aqui toda a revista Escola Dominical, mas eu não entendi nada. Eu participei, eu assisti os vídeos, aulas anteriormente, mas eu também não entendi nada. Professor, me ajuda. Aí você vai, ajuda aquele aluno, faz ele entender, ele fala: professor, agora eu entendi, agora eu sei o que eu devo fazer e eu vou fazer desta forma. Ou seja, o aluno tinha todo um conteúdo, mas ele não sabia encaixar ou harmonizar aquelas informações, e você, enquanto professor excelente, foi lá, ensinou, conseguiu fazer com que aquele aluno pudesse entender as ideias que estavam ali presentes. Logo você vai perceber que o conhecimento é algo que já está no aluno. Interessante que ensinar é como se você pegasse o aluno pela mão e levasse ele por um caminho, ensinando, mostrando ele algo que ele ainda não percebeu. Talvez você diga: mas eu não tenho que citar bons pensadores, eu não tenho que citar livros. Sim, isso tudo é interessante e é recomendável que se faça. Mas, além de citar, além de dar várias referências, você consegue e você de fato explica o que está no texto? Esdras e Neemias, quando voltaram do cativeiro, eles tinham alguns problemas, algumas dificuldades, alguns desafios a vencer. O povo ficou na Babilônia, aprendeu o aramaico. Quando eles voltam do cativeiro, eles já não dominavam muito bem mais o hebraico. Então, Esdras e Neemias fazem a leitura. Da leitura, eles fazem a tradução e a explicação do que está no texto. Então, logo o povo se arrepende, chora, se lamenta por causa das suas falhas. Quando de fato eu e você estamos ensinando, nós vamos causar inquietação, incômodo nos alunos. Teve um aluno uma vez que me questionou dizendo: professor, às vezes eu assisto suas aulas e eu não consigo dormir facilmente depois. Eu perguntei por quê. Eu fico pensando naquilo que o senhor falou e eu não consigo dormir. Por que isso? Será que o senhor está de fato me ensinando? Porque eu fico inquieto. Aí um outro aluno também colocou: professor, o senhor falou algo na aula passada, e eu me sinto perturbado. Eu fui pesquisar, fui investigar mais a fundo. O senhor não se incomoda com isso? Eu falei: não, era isso que eu esperava. Aí o aluno falou: mas por que, professor? Eu falei: porque eu sigo o exemplo de Jesus, o maior mestre, o mestre dos mestres, que nem toda pergunta ele respondia. Às vezes ele gerava mais dúvidas ainda, e as pessoas ficavam, desinquietas com aquilo que ele ensinava e se admiravam no seu ensino. A minha ideia é que quando você tenha dúvidas e vá buscar, com isso você vai estar desenvolvendo, você vai estar buscando mais e mais. Você vai estar sendo despertado para o conhecimento. Olha que interessante. Logo, ensinar não é responder todas as perguntas do aluno. Ensinar é dar condições para que este aluno aprenda. Mas é interessante observar que nem todo aluno aprende da mesma forma. Logo, o João,
pode ser ensinado de uma forma, a Maria pode ser ensinada da mesma forma, mas não quer dizer que o seu José vai aprender da forma de João e de Maria. Cada um tem a sua forma de aprender. O ensinar, por exemplo, ele em cada lugar tem a sua modalidade aceita ou tem o seu modo aceito para que ele de fato se concretize. Porque ensinar virtualmente tem uma forma de fazer. Ensinar em uma sala de aula junto com os alunos presencialmente tem uma outra forma. Ensinar durante os cultos de ensino tem uma forma. Escola dominical tem outra forma. Qual é a forma necessária para cada lugar? É interessante pensar, como já colocamos em outra aula, nos métodos que a própria Castorina, a Santorini vai nos chamar para fazer aqui, nos métodos necessários, mas também nos recursos a usar. No estilo didático do ensinar, do como será feito aquele ensino naquela aula, naquele dia, naquele momento. Ou seja, logo o professor precisa ter em seu cardápio uma forma variada de alcançar os seus alunos. Pode ser um desafio? De fato é um desafio, mas você tem condições de dar uma excelente aula, de dar uma aula cada vez melhor para alcançar os seus alunos. Deus te abençoe. Até a próxima aula.